Vamos trazer Gustavo Cruz agora para a nossa conversa também, para entender um pouco da opinião dele. Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos, está sempre aqui com a gente todas as quartas-feiras. Gustavo, seja mais uma vez muito bem-vindo. Obrigada pela sua presença. Bom dia. Aliás, o Gustavo esteve na Argentina, não esteve? Você não esteve na Argentina, Gustavo? Recentemente. Bom dia, Você não gente. assistiu? Bom dia para todos. Bom dia, bom dia. Bom, já vamos pegar essa pauta para começar essa conversa, né, Gustavo? Salete falou que tem gente aí que não descarta um futuro do Brasil de novo a altos patamares aí de inflação. Queria saber a sua opinião. Será que podemos aí voltar àqueles velhos tempos, viver igual aí a Argentina, ou você não tem essa visão especificamente? Acredita que a nossa economia esteja aí um pouco mais até, né, consolidada, né? Eu acredito que essa lote toca num ponto importante, que você pode perder essa âncora de inflação em 1 ano, em 2 anos, em pouco tempo. A gente pode olhar para a Turquia, o que aconteceu, que era um exemplo até bem estável de economia recentemente, e o presidente decidiu, simplesmente da cabeça dele, que não. Agora ele é o presidente do Banco Central também, e ele interfere totalmente, e ele decide que não é para subir preço e começa a segurar artificialmente. Só que a inflação da Turquia disparou. Eu acho que, por mais que a gente tenha a sensação de que ficou muito longe, que já são décadas com uma relativa estabilidade dos preços aqui no Brasil, mas não precisa muito para você perder. Então, é sempre importante ficar em cima de quem está no comando, porque o passado assusta. Exatamente. O passado nos desautoriza e o presente também, né, Gustavo? Também. Porque nós estamos vendo aí a retirada de mecanismos de persuasão ao comércio, aos bancos, que são estratégias de persuasão política muito perigosas, né? Muito perigosas. Vamos lá, Paula. Com certeza. Pode comentar, Gustavo, depois eu falo. Não, pode seguir, pô. Eu só concordei. Mas... Não, até ia falar exatamente sobre isso, Gustavo, porque assim, o quanto é importante a gente falar desse assunto e falar de educação financeira, era o tema que a gente estava falando aqui, justamente para a gente voltar lá, linkando, né, no que a gente estava comentando agora há pouco. Eu queria saber a sua opinião, entender desses mecanismos, entender o que pode acontecer, como eu posso já, né, de repente, me prevenir, né, de uma disparada inflacionária, como, né, você falou agora muito bem a questão da Turquia, como o Brasil já passou no passado, como a Argentina está passando. Eu tenho ali condições de ter alguma coisa que vá me ajudar, né, a ter uma reserva, de repente, se caso isso vier a acontecer. Isso cai na questão da educação financeira, não só em questão de reserva, mas de uma questão muito ampla em si. Eu queria entrar na questão do que nós debatemos agora há pouco, que foi a declaração da deputada Luciana Genro, que se posicionou contra a questão da educação financeira nas escolas lá, né, no Rio Grande do Sul. Teve várias críticas, né? Virou alvo de muitas críticas nas redes sociais. Nós aqui batemos muito em relação à questão da educação financeira como algo muito importante. Queria entender um pouquinho como que você avalia, né, o risco realmente da gente não tratar esse assunto para as crianças, não se falar sobre possíveis consequências, igual agora, você acabou de citar. Bom, temos a Turquia como exemplo, temos a Argentina aqui do lado como exemplo. Posso, né, me prevenir? Vou ficar de olhos fechados para isso? Parece que é isso que a Luciana Genro está propondo ali naquele discurso dela, né? Perfeito. Eu vou só inverter e começar pela primeira parte, como que com investimentos a gente conseguiria se proteger, né, desse risco do Brasil perder a linha e ficar com a inflação muito alta novamente. Para o curtíssimo prazo, 1, 2 anos, a gente vê que o Banco Central está conseguindo agora ficar com a taxa de juros acima da inflação, vai conseguir manter por um tempo. Então eu focaria em algo mais pós-fixado, atrelado à CDI, ou atrelado à taxa de juros mesmo do Brasil. Pensando mais para frente, prazos mais longos, a gente já viveu há poucos anos atrás um Banco Central, por exemplo, do Tombini com a Dilma, onde tinha uma relação um pouco nebulosa e não fica tão claro se nos próximos anos não vai acontecer novamente. Então aí quando você está pensando em um período mais longo, um investimento mais ligado ao IPCA+, ou algum equivalente de inflação, já é suficiente para te proteger desse risco. Sobre o segundo ponto da educação financeira,
Eu acho que existiu talvez um pouco de confusão, porque assim, eu tentei procurar, eu vi a polêmica, tentei procurar o que era debatido do outro lado, quem estava defendendo esse argumento. E eu notei bastante gente defendendo, mas quem não tem nada não tem que aprender a poupar, porque não tem nada. Mas eu entendo que é diferente o ponto que a gente que tem que ter introduzir a educação financeira no dia a dia das crianças. Acho que a intenção é mais proteger de algumas armadilhas que a gente vê de educação financeira, pessoas que não têm muito conhecimento do que significa realmente juros, só fica focado no compra a prazo, mas olha só para o nominal, olha só para aquele valor, cabe no meu orçamento, não entende muito bem o que é a taxa de juros, vai colocando um atrás do outro, não sabe fazer um planejamento financeiro como um todo, nunca pensou em colocar na ponta do lápis mesmo o que gasta mensalmente, não tem ideia do quanto que sai, quanto que entra, do que tem para os próximos meses. Acredito que é mais uma introdução do que são as finanças, realmente para a pessoa não se perder no dia a dia dela, no orçamento, do que ensinar a poupar, como foi talvez uma confusão feita por quem critica muito o projeto. Mas, Gustavo, não é só a questão, né? A gente estava até debatendo isso agora há pouco. É a questão do ensinamento, está mais relacionado, não é a questão realmente do poupar, é talvez como não se endividar, Perfeito. Ou como saber realmente ter o conhecimento. Eu vou fechar um contrato de aluguel, eu tenho que saber aquele indexador, eu tenho que saber, por exemplo, se estiver baseado numa taxa Selic, eu vou financiar um imóvel, tá atrelado a Selic, será que realmente eu tenho que entender o que é a Selic em primeiro lugar, para entender aquele contrato, né? Entender, ter essa autonomia. Igual eu e Salete, a gente estava falando agora há pouco em relação ao próprio FGTS, né? O trabalhador foi dispensado, ele pega o FGTS na mão dele, ele não sabe exatamente o que fazer talvez com aquele dinheiro, vou colocar numa poupança, vou perder o dinheiro. Então tem N situações ali de educação financeira, não só especificamente de investimento, mas do que aquele conhecimento num futuro daquela criança pode ser algo essencial, transformador, para ela ter uma tomada de decisão melhor, não se endividar. Não é só questão do poupar, mas não se endividar. Saber escolher ali realmente, não, olha, eu não quero um contrato de aluguel pelo GPM. Eu vou tentar negociar, vou procurar um outro locatário. Algo nesse sentido, né? Algo mais num sentido talvez não tão aprofundado, mas que seja uma educação que dê um poder de autonomia na hora de ter uma decisão. Pelo menos essa é a minha opinião. Né? Sem dúvida, a importância do planejamento. Este país não tem o planejamento como verbo obrigatório. E nós sabemos que sem planejamento a vida não se desenvolve. Não é? Então, essa coisa de familiarizar as nossas crianças, os nossos adolescentes com esse dia a dia, com alguns indicadores de importância, eu tenho certeza absoluta que isso faz toda a diferença, Paula e Gustavo. Com certeza faz diferença. Eu vou trazer um número aqui que eu acho, para dar um exemplo. São quase 4 milhões de pessoas que são agricultores familiares. E eu entendo que existe talvez uma distância do que seria o mercado, de entender quanto que ele tem que cobrar do produto dele, por que ele teria que subir de acordo com a inflação, ou mesmo muitos trabalhadores que estão em empresas e chega ano após ano, não sabe quanto que tem que pedir de aumento, se tem que pedir aumento. Isso é algo que teria que ser introduzido desde pequeno, para que as pessoas se preparem para o mundo profissional, que a maior parte vai passar, e precisa ter alguns conceitos sendo introduzidos desde cedo. E justamente, acho que às vezes a gente fala aqui de investimentos e sempre existiu uma distância entre o mundo dos investimentos e as pessoas. As pessoas sempre entendem, investimentos é para rico, mexer com dinheiro é para rico, eu não ganho muito, não vou conseguir fazer, não vai fazer diferença eu ter esse conhecimento. E faz. Acho que tudo isso tem que ser introduzido desde pequeno. O dinheiro é só um produto nessa cesta de cidadania e de conhecimento. Você tocou num assunto de muita relevância, Gustavo, porque hoje nós temos a nossa economia sendo tocada, né, Paula, pelo empreendedor informal. Então ela vai lá, a senhora faz o seu bolo e tenta vender na porta de uma fábrica, num ponto de ônibus. E ela não sabe exatamente por quanto ela vai vender, Paula, aquele pedaço de bolo.
E ela não pensa também, por conta do planejamento, que ela vai ter de recomprar os ovos, a farinha de trigo, para poder ter o bolo amanhã. Então, por quanto você vai vender esse pedaço de bolo? Colocar o preço do gás ali que ela gastou, Isso, né? Não só a farinha, porque às vezes ela calcula Perfeito. a farinha, o ovo, aquele básico do bolo, mas O não colocou leite, a energia, o gás, sei lá, o forno que ela for usar, o trabalho dela, né? O valor da hora dela ali, que ela precisa se dedicar a fazer. Eu sempre falei isso, eu acho que isso é muito importante. Paula. Né? Hoje nós não temos a noção do trabalho hora. Quanto custa o seu trabalho por hora? Se nós vamos para o mundão lá fora, você contrata um profissional por hora. A minha hora custa tanto. O Brasil não consegue se identificar com essas relações atuais de trabalho e remuneração, Gustavo. Então nós estamos, anos-luz atrasados. Por isso né? que a educação eu defendo que é fundamental. Ô, Gustavo, eu queria até aproveitar, mudar um pouquinho aqui de assunto para falar um pouco mais, né? Tá tudo englobado, né? Questão, a gente estava falando um pouco da inflação até da Argentina. Hoje a gente tem aí a super quarta, né? Essa expectativa para as decisões aí dos bancos centrais Brasil e Estados Unidos decidindo, né, o seu grau de elevação de juros aí, né, que vão realizar, que serão realizados, na verdade. A gente sabe que o foco de muitos investidores, na verdade, ali é muito nessa sinalização, né, que vão acabar aparecendo nos comunicados, né? Será que vai subir o Brasil para o ciclo de subida agora, depois? Isso tudo a gente sabe o quanto é importante também para os investidores. Eu queria entender ali, na sua opinião, será que aqui, né, pensando um pouco mais aqui, Copom primeiro, antes da gente falar por lá, mas pensando aqui um pouco no Brasil, né, você acredita aí que a decisão de hoje deve vir aí, né, já com alguma sinalização dos próximos passos da nossa política monetária, ou o Banco Central pode ser que ainda não dê esse sinal ainda? Eu acredito que hoje o meio ponto venha, eles levam para os 13,25 e deixam o comunicado ainda um pouco aberto. Eles podem até falar, entendemos que já é suficiente, mas não fechamos a porta para caso a inflação volte a subir, fazer um ajuste a mais adiante. De alguma forma, eles não, eu acho que seria um equívoco se eles cravassem que não tenha mais chance de subir juros, embora eu entenda que já talvez seja suficiente encerrar hoje mesmo. Agora, o que pode ser mais interessante é talvez eles condicionarem também bastante a inflação, porque a gente pode correr o risco de acontecer o que está acontecendo com os Estados Unidos hoje mesmo, que a inflação de abril para maio no Brasil caiu e pode ser que suba no mês que vem. Não parece que vai acontecer. Mas se subir, o mercado vai para cima do Banco Central, vai falar, poxa, a inflação não está dando sinais de desaceleração, você não pode interromper essa alta de juros antes desse momento. Portanto, acho que tem que ser nessa direção de deixar um pouquinho aberto, mas já indicar que está bem próximo do final, ou se já atingiu o final. E a questão da sua perspectiva lá para os Estados Unidos, né, para o Fed especificamente, tem muita gente já falando aí em 0,75, né, 0,75 base points, na verdade, ou pontos base, né, como a gente poderia traduzir aqui. Você acredita que deve vir mesmo nesse patamar aí? O Banco Central americano pode também acabar surpreendendo de alguma forma o mercado? Acho que é um dia bem interessante para quem gosta de operar volatilidade, por conta disso. Agora, eu confesso que eu esperava que seria um resultado de meio, porque você pega aqui em março, a taxa de inflação estava 8,5, foi para 8,3 em abril e voltou para 8,6 na última sexta, então foi uma surpresa. Agora, eu esperava até semana passada ver esses dados de inflação, veio toda a reação do mercado, agora eu tenho que reconhecer que provavelmente eu errei. Minha expectativa das semanas anteriores, da reunião anterior para cá. E eles devem entregar o 0,75 por tudo que aconteceu nos últimos dias. Acho que eles se comprometer... O que eu acho que foi o erro que vai fazer eles levarem do meio para o 0,75, melhor dizendo? Eu entendo que eles entregaram nos seus comunicados, nos seus discursos, de que já tinha atingido o pico da inflação e que não existia mais risco de essa inflação voltar a ultrapassar o ritmo de 8,3. E ela ultrapassou. Ela não ultrapassou só o 8,3, mas ela foi o maior patamar do ano, o maior patamar em 12 meses desde o começo da pandemia. E isso, obviamente, prejudicou muito a credibilidade do Banco Central americano. Algo que a gente até viu
o Banco Central brasileiro passar por isso no ano passado, quando o Banco Central brasileiro dava indícios de que encerraria a alta de juros no final e diminuiria o ritmo no final do ano, começo do ano desse ano, e não conseguiu entregar, porque a inflação não parou de subir. O Banco Central americano está sofrendo algo bem semelhante ao que a gente viveu aqui no ano passado. Mais do que entregar meio 0,75, acho que o que eles têm que acertar é esse comunicado. É chegar e falar, olha, tudo bem, a inflação veio acima, mas a gente consegue nos nossos modelos te garantir que o pico já passou, que ainda vai precisar mais 2 meses para bater o pico, mas tem que dar um número mais concreto do desempenho da inflação adiante. Senão vai ficar indo nesse ritmo de mercado questiona sempre. E o mercado foi bem tenso, né? Depois que o CPI na semana passada foi divulgado. A gente viu exatamente, né? Uma grande preocupação aí especificamente, né? Muita gente, muitos gestores, muitos especialistas acreditam que o pico ainda não passou, não. Que tem um risco aí realmente que precisa ser controlado. Inclusive, Gustavo, tem uma pesquisa aí mensal dos gestores de fundos feitas pelo Bank of America, onde traz nessa pesquisa que esses temores até de uma estagflação nesse patamar aí mais alto, desde a crise financeira de 2008, eles trazem um ponto aí muito preocupante e delicado, né? Enquanto existe aí realmente essa preocupação com essa inflação mais alta lá nos Estados Unidos, você acredita que existe realmente esse risco de uma estagflação americana? Quais seriam consequências que a economia global pode ter e até nós aqui no Brasil poderíamos sofrer especificamente, né? É um ponto ali do Bank of America que eu acho que traz ali um pouquinho de preocupação até em relação aí a uma recuperação nos próximos meses ou até nos próximos anos, né? Eu gostaria de pegar uma carona, escola. Paula. Professor, parece escola, né? Eu gostaria de pedir Vamos lá. uma carona, Gustavo. Eu não sei se você conseguiria. Eu tenho algumas dúvidas. Como é que eu consigo caracterizar um período como recessão e como estagflação? Porque nós paramos, né, Paula, de falar sobre a questão da recessão e agora nós estamos falando de estagflação. Tem uma métrica. Vamos lá, Gustavo. Tem uma métrica? Então vamos lá. Se o Gustavo conhece a métrica, você está com a viola. Pode começar. Bom, perfeito. Eu entendo que, primeiro para a Paula, a chance de você sair de uma economia que estava bem acelerada pós-pandemia para uma economia, no mínimo, fraco esse ano, isso deve acontecer. Isso deve realmente avançar diante de toda a pressão que a gente está vendo no mercado em cima do Banco Central americano, de que eles não estão conseguindo segurar a expectativa de inflação. Acho que, diante de toda essa tensão, o Banco Central vai priorizar controlar a inflação adiante, e eles vão subir a taxa de juros bem mais do que está projetado, mais do que a decisão também. A gente vai ter a reunião, a divulgação das projeções, e estava em 2% em março a projeção de juros até o final do ano. Isso vai ser bem elevado, na minha opinião, pelo menos 3,5% deve ser o patamar médio das projeções, e adiante também. Sobre a questão da estagflação, você tem, acho que um momento onde a economia enfraquece, a inflação está alta. A gente pode ter, em outros momentos, como o próprio Estados Unidos viveu recentemente, um momento onde tinha a economia de fato mais fraca, mas não conseguia reagir à inflação. O Japão viveu isso na última década, a Europa viveu isso na última década. Eles tentavam estimular a economia não reagia, mas você tinha inflação baixa, inflação abaixo até do que era a meta. Era até uma das causas que o Japão reclamava que não conseguia estimular essa economia. Eles entendiam que a inflação estava muito baixa, as pessoas sempre postergavam compras, a população da Europa ficando mais idosa também fazia isso, e isso estaria tirando força da economia. E agora, em outro momento, você tem a economia... Voltou? Falhou? Voltou. Tá falhando um pouquinho, mas voltou. Pode falar. Tendo uma instabilidade. Agora você tem outro momento. É uma combinação de uma inflação alta, a economia desacelerando. Agora, curiosamente, na definição, Salete, você teria um componente que os Estados Unidos não vai ter, que é o desemprego em alta, o mercado de trabalho enfraquecido.
Então, isso é algo que desafia um pouco essa terminologia para definir a situação da americana. Alguns dizem, mas eles vão fazer essa alta de juros e vai gerar mais desemprego. Mas o desemprego já tá praticamente abaixo do plano emprego. Então, voltar para o plano emprego não é naturalmente algo que você criticaria. Porque foi até um discurso uma crítica contra o presidente do México esses dias. Que ele estava falando que a economia aqui... o Banco Central quer subir juros no momento de recuperação da pandemia, ele quer desaquecer no momento errado, tem que deixar superaquecer sim, e a gente já sabe que isso não dá certo. A gente viu a Dilma fazendo isso aqui no Brasil recentemente. Superaquecer uma economia também é problemático. Me prolonguei muito, foi, eu acho que também um probleminha do... Não, imagina. Não, muito interessante, muito porque bom. não só... Educação financeira, tá educação financeira, exatamente. Paula. A estagflação, né, Gustavo, ela tem a questão do baixo crescimento da economia com a inflação. Já a recessão, ela é ali aquele baixo crescimento, PIB, desemprego, mas não tem especificamente aí o peso da inflação disparada, né? Eu acho que o Gustavo, né? Paula, tocou no ponto emprego. Você caracterizaria uma estagflação quando você tem inflação, desemprego e baixo crescimento. Então, nós não poderíamos, teoricamente, utilizar a estagflação para a economia americana, porque a economia americana vive em pleno emprego. É isso, Gustavo? Acredito que sim. É claro que... Ok. Não somos teóricos, né? Não, tudo isso, a economia ainda está acho que daqui a algumas décadas a gente vai ter uma noção muito melhor do que é um efeito de uma pandemia, alguns estudos, e a gente está vivendo na China ainda momentos de restrição bem grande, então como é uma economia bem relevante, ainda impacta outras. Não dá para falar cravar que é uma reação tão lógica. Pegando esse gancho aí, já que a gente está falando sobre inflação, né, essa super quarta virou uma mega quarta a partir do momento que o Banco Central Europeu decidiu, né, fazer essa convocação ali extraordinária, né, o Gustavo. Só que, na verdade, claro, existe uma grande expectativa do mundo inteiro e, aliás, já tem dirigentes do próprio Banco Central Europeu pressionando ali por um posicionamento mais duro. Ontem até a gente trouxe essa informação aqui na nossa programação, né, quanto ao início logo do aumento dos juros por lá. Aí quando o Banco Central Europeu convoca essa reunião hoje, todos esperavam que fosse alguma coisa relacionada à taxa de juros, mas não, era a curva, por causa da questão, né, dos títulos italianos. O que explica isso, então, esse posicionamento do Banco Central Europeu, na sua opinião, Gustavo? Perfeito. Pois é, você já tinha uma quarta muito cheia, ainda teve essa surpresa hoje pela manhã do Banco Central Europeu com essa convocação extraordinária. Eu acredito que o BCE, ele buscou tentar dar um pouco de tranquilidade para o mercado deles, porque ele sabia que também estava sendo impactado indiretamente pela volatilidade. E você teve a chamada boca de jacaré dos países mais ricos, mais estáveis economicamente, como os títulos públicos da Alemanha, abrindo com os da Itália, com os da Grécia, com os mais instáveis economicamente. E isso cria-se uma sensação de desunião, de não estar tão integrado na economia local, e pode causar distorções adiante, você ter realmente economias girando muito diferentes dentro de si, isso já acontece, mas incentivando ainda mais o pedido, por exemplo, de economias do norte para elevação maior de juros mais rápida e do sul para se postergar. Acredito que eles estão tentando segurar um pouco as expectativas, mas o fato deles já aceitarem subir juros em julho já é um avanço para acentuar, talvez, as expectativas de inflação. Ao contrário do Brasil e dos Estados Unidos, que eu mencionei, que tiveram uma queda recente de inflação comparativamente em 12 meses, na Europa não. Mês após mês a gente está vendo um recorde de novo. Então isso está gerando isso que a Débora comentou. Um outro dirigente jamais desconta, vai subir mais, tem que subir meio, tem que subir 0,75. Acho que grandes chances de eles subirem em todas as reuniões até o final do ano, e não vai ter como fazer algo diferente diante de uma inflação de 8,1 em 12 meses com uma meta de 2. Né? Gustavo, eu tenho recebido aí algumas questões, agora falando sobre investimento, tá? Que colocam a possibilidade, vamos lá, vamos imaginar um cenário, ok?
Eu acredito que a inflação vai cair e que os juros também. Só que hoje eu tenho no mercado financeiro a oferta de IPCA mais 6, ok? É bem razoável. Numa oferta do mercado financeiro, olha, vem aí, Salete, você põe o seu dinheiro IPCA mais 6. E eu falo, nossa, IPCA mais 6. Dá uma taxa bacana no ano. Por quê? Porque eu acredito que a inflação vai cair ali na frente. Eu não vou conseguir mais o IPCA mais 6. Eu vou conseguir IPCA mais 2, mais 3. Eu tenho hoje, agora enquanto investidora, eu tenho hoje a possibilidade de ir para uma operação dessa, que me pague IPCA mais 6, e travar esse combinado para 2, 3 anos? Eu perdi só duas partes da pergunta. É o cenário de inflação em queda e a última partezinha da pergunta. Se eu consigo travar a operação com essa taxa de hoje, travar para frente, a inflação IPCA vai cair. Agora. Sim, se a gente poderia pegar esse IPCA de agora, acredito que não. Teria que ser um pré bem específico com a taxa de IPCA, mas eu imagino que não. Você não conhece essa operação? Comendo algum produto. São números produtos, né? Mas eu vou pesquisar. Eu vou pesquisar. Juros mesmo. Pela parte de juros que você pode fazer, é isso. Você já tem, que eu já até comentei aqui que a gente já vê pré-fixados interessantes pagando 14, 15, que imagino que a inflação agora tem uma tendência de queda, pode não cair tanto, mas ela deve cair para esse ano e para o próximo. E com essa taxa de juros você teria o IPCA, bom, não seria o IPCA, mas já seria uma taxa bem interessante também. Paula, e como o nosso parceiro, o nosso companheiro de tela, são exatamente pessoas que operam com essas opções todas, quem sabe nós não acabemos recebendo aí alguma coisa sobre a possibilidade de um produto que me ofereça uma garantia, é possível. Pode, a gente também depois, é um assunto até mais específico, educação financeira também, a gente pode tratar até com o Gani. Não, eu acho que a gente pode falar de marcação a mercado também, numa próxima pauta, para entender um pouquinho mais a questão dos impactos disso numa curva especificamente, falar mais de renda fixa. Fica aqui, acho que é uma pauta boa para a gente discutir depois também, falar um pouco mais de renda fixa, porque quando a gente vê, né, a questão dos juros mais atrativos, a gente tende a tentar entender um pouco mais, né, voltando ali para o renda fixa, até do que variável. Mas maravilha, Gustavo, quero agradecer, obrigada pela sua participação, como sempre é um prazer. Eu que agradeço aqui a todos, uma boa quarta-feira que vai ser longa hoje, e até semana que vem.